E aí, pessoal, que bom ter vocês aqui comigo neste show de artesanato. Vem comigo e nos ajude interagindo neste vídeo até o seu final. Se você está gostando deste vídeo, faça as 3 coisas que ajudam o algoritmo do YouTube a entender que você está engajado no nosso canal, tá bom? Curtindo, comentando e compartilhando. Você fazendo as 3 coisas, você vai fazer o nosso vídeo alcançar mais pessoas, tá bom? Mas você que acompanha o nosso vídeo também, gosta, mas não fez sua inscrição ainda, para você isso não custa nada. Nos ajude e inscreva-se no canal, tá bom? Para nos ajudar. E curta este belo vídeo até o final, porque eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço.